Estamos no último bloco do programa Eclésia dessa noite, mas você pode ainda ligar para a gente, mandar e-mail, pois já no finalzinho desse bloco faremos um sorteio de um livro relacionado à vida de Santo Aníbal Maria de França, o fundador dos padres rogacionistas. Liga para a gente rapidinho, hein? Tá aí, o contato no vídeo, telefone ou e-mail. Daqui a pouquinho a gente vai fazer o sorteio desse livro. Quero agradecer também aqui na oportunidade o Amarildo Donizete Bordim, que é de Campinas, que ficou sócio aqui conosco durante o programa. Muito obrigado, viu, Amarildo? Lembrando que todos os nossos amigos associados, só através do seu trabalho que a gente consegue manter nossa emissora no ar. A Associação do Senhor Jesus, a Rede Século XXI, é mantido com nossos amigos associados. Se você não é sócio, quer mais informações e saber do que se trata, e saber também que você pode levar para sua casa todo mês a revista Brasil Cristão, que sempre tem matérias interessantes, está aí a capa desse mês da revista Brasil Cristão. Quem é sócio recebe todo mês a revista Brasil Cristão na sua casa e também o livrinho de reflexões diárias. Liga no telefone que está aí na sua tela e tira mais informações com as nossas atendentes. Elas vão te explicar certinho como que você pode fazer para ser associado aqui da Associação do Senhor Jesus, tá certo? Padre Guido, vamos lá. Não vai dar tempo da gente falar tanto quanto a gente gostaria, porque o assunto é profundo. Exato. Né? Também não dá para resumir 5 livros da Bíblia, ainda mais os 5 primeiros tão importantes, em tão pouco tempo. Mas vamos passar por alguns assuntos aqui para a gente não ficar sem uma resposta ou sem um entendimento. Sim. Falamos bastante do livro de Gênesis. E o Êxodo? O senhor conseguiria destacar o ponto alto do livro do Êxodo? Sim, não é difícil. É o capítulo 19 do livro do Êxodo, que narra como Moisés, no alto do Monte Sinai, recebeu as tábuas com os 10 mandamentos. Certo. É a parte mais importante do livro, porque marca a aliança de Deus com o seu povo. E os 10 mandamentos são idênticos, como nós hoje aprendemos, e ninguém poderá nunca modificar nenhuma vírgula. Então, os 10 mandamentos, Padre Guido, que é uma coisa tão antiga e já houve tanta coisa que aconteceu de lá para cá na história da salvação, até mesmo a encarnação do Verbo, né? O Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, etc., a igreja. Eu pergunto para o senhor, ainda está válido, ainda está vigente os 10 mandamentos, Padre Guido? Olha, Érico, eu quase vou te excomungar. Não, pelo amor de Deus. Por essa pergunta. Gente, a palavra de Deus é a lei fundamental que supera o espaço e o tempo. Para toda a eternidade será sempre válida esta lei divina. Meu papel é fazer as perguntas que alguém pode estar em dúvida lá. Tá certo, né, Padre Guido? Exato. Então quer dizer que está válido. Está sempre válido e devemos todos respeitar. Inclusive, todas as vezes que nós queremos fazer uma avaliação da caminhada pessoal da nossa vida, vamos pegar esta página com os 10 mandamentos, porque é a lei completa de Deus e nos ajuda a interiorizar o pensamento divino e a dar uma bela resposta de fidelidade. Um assunto que é muito recorrente aqui nos nossos contatos, que a gente recebe aqui no programa Eclésia. Aliás, eu acho que qualquer apostolado católico recebe esse tipo de coisa, que é a questão das imagens. Muitos protestantes mandam, mas as imagens, lá em Êxodo é o assunto, né? Deus proíbe a imagem, porém, poucas páginas depois, ele manda confeccionar 2 imagens de querubim. Esse assunto é longo, nós já dedicamos um programa exclusivo sobre isso. Está lá no nosso portal da Rede Século XXI. Você entra lá no portal da Rede Século XXI, procura certinho lá na página do programa Eclésia. Fizemos um programa com o padre Vander Maia, chamado O Culto aos Santos e a Questão das Imagens. Lá a gente explica certinho isso com calma. Não dá tempo da gente entrar aqui hoje. Aliás, o livro do Levítico, na sequência, também já dedicamos um livro exclusivo sobre isso. Um programa exclusivo sobre o livro do Levítico. Que não é fácil de entender, eu acho difícil o livro de Levítico. Mas, em poucas palavras, como é que o senhor resumiria esse livro? É um livro estritamente religioso, com tantas regras para a pessoa manifestar o seu culto com Deus. Né? É um livro de 27 capítulos, é o mais curto dos 5, como na quantidade de capítulos, e fala exatamente dos holocaustos, dos sacrifícios que se oferecem para Deus. Divididos, por exemplo, holocausto significa que a vítima, um animal que era oferecido para Deus, queimava inteiramente, ao passo que outros animais eram oferecidos em oblação, um oferecimento, seja para agradecer a Deus por uma graça alcançada, como também para pedir o perdão diante de uma falha cometida. E estas carnes queimadas, assadas, eram também distribuídas não somente entre as pessoas do culto, como também para as pessoas que estavam presentes à celebração destas oferendas. Assistam então lá no nosso site um programa dedicado ao livro de Levítico.
onde o Padre Guido aprofunda cada detalhe desse livro, é bem interessante. Vale a pena você também visitar o nosso site para assistir esse programa. Padre Guido, e a questão da Arca da Aliança? Exato. A Arca da Aliança era carregada como um mandor, digamos assim, durante a longa caminhada de 50 ou 52 anos pelo deserto, certo, até chegar na Terra Prometida. Dentro desta urna, digamos assim, né, carregada, estava uma cópia dos 10 mandamentos que Moisés havia recebido da parte de Deus. É uma cópia, não era original, Padre Guido? Não, Não tem uma discussão sobre isso? Sim, porque, obrigado por esta sua colocação, quando Moisés, 40 dias depois que tinha se ausentado para dialogar com Deus, voltou ao convívio do grupo, entre aspas, o livro fala até do número de 650 mil pessoas, e infelizmente o povo, notando a ausência de Moisés, havia juntado o ouro, haviam formado um bezerro de ouro, haviam adorado, fizeram uma grande festa, e Moisés, quando chegou, quebrou de propósito, como sinal de ódio diante do que estava acontecendo, quebrou as tábuas com a lei de Deus na rocha, né? E mandou todo mundo fazer penitência, porque haviam traído o seu credo. Está registrado. Em seguida, foram recompostas, recebeu mais uma vez as mesmas leis, né? E fizeram questão de colocar dentro da arca chamada da Aliança, que acompanhava toda esta turma de gente que rumo à Terra Prometida. Se era original ou uma cópia, não faz diferença. O que importa é que ali representava essa lei de Deus. Aliás, a própria arca representava a presença de Deus na terra, né, Padre Guido? Que acompanhava a caminhada deste povo. Inclusive, está registrado neste livro que quando caminhavam de dia, se formava uma grande nuvem para reparar-se, né, do calor intenso. Estamos no deserto, com temperatura muito elevada durante o dia. E quando caminhavam de noite, havia como um fogo que abria o caminho para o pessoal seguir com total segurança. É a presença de Deus que sempre acompanhava o povo. Aliás, aproveito desta expressão para dizer que a Bíblia inteira mostra a presença de Deus ao lado do homem. Certo. Mesmo quando o homem cria uma distância com Deus devido ao seu pecado, a sua história tantas vezes infeliz, Deus nunca abandona a sua obra-prima. Padre Guido, os 5 livros do Pentateuco são considerados livros históricos. Sim. Mas no livro dos Números, os fatos ali narrados, a gente pode entender como histórico ao pé da letra, ou é daqueles casos de entender apenas o conceito teológico? Sim, exato. Já você respondeu muito bem. O livro dos Números, como disse a mesma palavra, porque temos muitos números mesmo, porque Moisés deu uma ordem de fazer o recenseamento das 12 tribos de Israel, né? E temos tantos episódios, por exemplo, o episódio da mula de Baal, que começou a falar, né? Para mostrar que, digamos, algo que de verdade não aconteceu, mas uma linguagem altamente teológica para dizer, olha, eu sempre estou te obedecendo porque você está dando algum pontapé a mais para mim, etc. Certo. E se eu me comporto bem, aí já entraria um tema muito profundo que caracteriza os primeiros 5 livros da Bíblia, chamado, em termos modernos, teologia da retribuição. Né? Já está falando de Deuteronômio agora, Padre Guido. Sim, mas seja no Deuteronômio, como também já aqui aparece. Tá Isto certo. na medida como o povo se comporta bem, recebe as graças de Deus. Então, os castigos são interpretados como uma resposta de Deus diante de um comportamento não dos melhores da parte da pessoa humana. Mas o conceito da teologia da retribuição, a gente vê mais destacado em Deuteronômio, mas já a presença vamos dizer, dessa ótica já está lá em Números. Já no livro de Números, sim.
Ao passo que no livro do Deuteronômio nós destacamos os 4 últimos e grandes discursos de Moisés antes da morte, né? No primeiro discurso ele agradece a Deus por tudo que Deus fez para acompanhar o homem, né? Depois, no segundo discurso, ele recomenda muito a fidelidade aos 10 mandamentos. Olha só como é importante. Certo. Né? Depois, no terceiro, ele apresenta oficialmente o Josué como legítimo seu sucessor, né? E o último livro são as despedidas com todas aquelas pessoas que estiveram sempre ao seu lado. E, mais uma vez, se recomenda de não trair o nosso Deus. Só para ficar bem claro aqui, para ficar o conceito bem marcado. Em que consiste essa teologia da retribuição? Isto é, diante do comportamento positivo da pessoa, Deus intervém com as suas graças, com os seus benefícios, e se interpreta assim. Se há, por exemplo, um castigo ou um problema, é porque eu não me comportei bem diante de Deus. Certo. Nesse sentido, se chama de teologia da retribuição. O bem vem porque me comporto bem, o mal vem porque não me comporto bem. Temos que ter muito cuidado na hora de interpretar corretamente isso, porque alguém poderia dizer, padre, então qualquer doença deve ser interpretado como um castigo. Não. Deus experimenta um caminho que tantas vezes não bate com a nossa aspiração. Digamos a verdade, pegamos o tema da saúde, se dependesse de nós não deveria existir nenhuma farmácia por aí. Me desculpem os que trabalham nas farmácias, não quero absolutamente ofender a ninguém. Mas para dizer, nós gostamos muito da nossa saúde, mas o caminho também que Jesus escolheu para mostrar o seu amor não foi o caminho da salva de palmas, dos elogios, de uma coroa de ouro na cabeça, mas foi o caminho da renúncia, das privações e da cruz e do Calvário e da morte violenta na cruz. Padre Guido, e aquele episódio da serpente de bronze, está lá no Pentateuco também, qual livro que é? Nós temos episódio no livro dos números. Dos números? Dos números, exato. O que acontecia lá no deserto e muita gente era mordida, recebia picada de cobra. Certo. E morria. O povo começou a resmungar contra Moisés. E Moisés, nos seus diálogos com Deus, disse, olha o que está acontecendo. E vejam só a resposta que Deus deu para Moisés. Faça uma serpente de bronze, bem grandona, e coloque no alto de um morro. As pessoas que forem picadas pelas cobras, olhando para aquela serpente de bronze, ficarão curadas, não vão morrer, pelo contrário, ficarão curadas. E assim aconteceu. Uma imagem de um paralelismo, pulamos agora milhares de anos, com uma expressão de Jesus, que repetiu inclusive muitas vezes, quando eu serei elevado no alto, na cruz, atrairei todos para mim. Praticamente uma prefiguração da cruz de Cristo. Perfeito, é um paralelismo. Temos muitos paralelismos do Antigo com o Novo Testamento. Aliás, podemos dizer que o Antigo Testamento foi escrito para preparar a pessoa a receber a mensagem direta de Jesus. E o Novo Testamento justifica exatamente o Antigo. Sendo assim, é impossível entender bem o Novo Testamento se não tiver um contato bem feito com o Antigo. É correto pensar isso, Padre Guido? Exato. E, inclusive, aproveito dessa sua expressão para responder a tantas pessoas que perguntam, padre, mas eu tenho uma certa dificuldade na leitura e compreensão do Antigo Testamento. E é verdade, pelo fato que nós conhecemos mais Jesus, né? Mas é muito importante ler com calma, sem nenhuma pressa, especialmente neste mês dedicado ao estudo e meditação da Bíblia Sagrada, ler páginas interessantes do Antigo e também do Novo Testamento, certo, porque uma ajuda a outra na explicação. Ô Padre Guido, como o senhor já explicou durante o programa, os 5 livros do Pentateuco são livros históricos, mas não são os únicos, né? Não. Quantos outros livros são históricos? Temos mais 16 livros históricos, livro das Crônicas, dos Reis, Malaquias, temos também o livro de Samuel, o primeiro, o segundo, temos também o livro dos Macabeus, muito importante, são livros de Tobias,
são todos livros de Judite e de Esther, também das mulheres famosas no Antigo Testamento, né? São livros históricos que totalizam 21. O primeiro grupo, com o Pentateuco, de 5, o segundo de 16. Então, livros históricos, 21 ao todo. Sim. Para encerrar, Padre Guido, que o nosso programa já está terminando, só a questão, se não me engano, eu acredito que seja Levítico, mas o senhor me corrija se estiver errado, Sim. mas que eu sei que está no Pentateuco. É que já também outras perguntas, um tipo de pergunta recorrente aqui dos nossos amigos telespectadores. A questão do dízimo, Padre Guido, está presente lá no Pentateuco? Sim, exatamente. Oh, que bom que você me lembrou. No livro do Levítico, exatamente no último capítulo, são 27 capítulos, certo. Se fala exatamente o tema é o resgate, isto é, diante de um benefício que a gente recebe, Moisés obriga cada um de nós a retribuir com alguma coisa para Deus. Até Maria e José, quando nasceu Jesus, ofereceram 2 pombinhos, está registrado na Bíblia, né? É daí que nasce o dízimo, isto é, você teve uma bela colheita, dá uma parte para Deus, isso oferece para Deus, para as pessoas necessitadas. Você, mulher, ganhou, olha, tem uma coisa interessante, ganhou um bebê, está escrito o seguinte, ofereça um sacrifício para Deus, pela vida que está chegando na tua família. Tem até algumas restrições, inclusive. Quem nascia, se era um menino, por 40 dias a mamãe não podia quase nem sair de casa. Se era menina, 80 dias, o dobro. Puxa vida. Era uma lei que se respeitava na época, né? Mas sempre se devia dar algo para Deus como sinal de gratidão. Exatamente o nosso dízimo de hoje. Mas então não podemos afirmar que, do ponto de vista bíblico, do ensinamento bíblico, não é uma ordem divina que o dízimo precisa ser 10%. Não está marcado o valor. Tá. O que está, na verdade, temos que Melquisedeque ofereceu a 10ª parte do que ele tinha. Certo. Tem este exemplo. Mas dar esse sinal de gratidão para Deus de tudo que ele nos proporciona. Este é um dever que está inclusive incluído nos 5 mandamentos da igreja, de colaborar com as obras da igreja, cada um conforme a sua possibilidade. Se é um ensinamento bíblico e se a igreja recomenda, vamos fazer, claro. Fazer. Porque a gente assim colabora diretamente para os sustentos das nossas paróquias, comunidades, etc. Certo. Padre Guido, então se eu encontrar uma Bíblia e não tiver alguns livros, é uma Bíblia protestante, incompleta. Quais os livros que estão faltando na Bíblia protestante? São 7 livros de Judite, os 2 livros dos Macabeus, o livro de Baruch, o livro da sabedoria e o livro do eclesiástico também, certo? Quer dizer que se não tiver esses livros, é uma Bíblia... É o livro de Tobias também. São Tobias. 7, 7 livros, todos os 7 do Antigo Testamento. Porque no Novo... No Novo empatamos, não tem nenhum problema. São 27 livros, plenamente de acordo com todos. Né? Muito bem, Padre Guido. Olha, o assunto é interessante, é um assunto longo, a gente volta em alguns desses assuntos durante, no decorrer dos nossos programas. Todos os e-mails que aqui chegaram, o Padre Guido responde durante a semana. Se tiver dúvida, manda por e-mail, mesmo que não seja no horário do programa, porque durante a semana o Padre Guido responde por e-mail. O telefone fica inviável, mas os e-mails ele sempre responde. Padre Guido, Sim. A sua bênção para a gente encerrar. Quero dar um abraço para todos, uma maneira especial para a dona Carla, a mãe do nosso seminarista Duarte, de Passos, a família do senhor Adalberto Gambalong, dona Ladi, de Criciúma, e para a família de dona Cristina e doutor Carlos Carvalho, com as filhas Luciana e Giuliana de Bauru. Para todos, meu grande abraço fraterno, com a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Amém. Obrigado, Padre Guido. Semana que vem a gente se encontra aqui de novo, né, Padre Guido? Exato. E vamos estudar um tema muito belo, que bate inclusive até com o calendário litúrgico, né? Pode contar qual que é o tema da semana que vem, Padre Guido? Falaremos do tema da solenidade da exaltação da Santa Cruz. Exaltação da Santa Cruz, a devoção ao sangue de Cristo. De Jesus também, exato. E colocaremos, porque o dia 15 de setembro também fala da Nossa Senhora das Dores. Por isso, São temas muito interligados, belo. né, Padre Guido? Sim, Claro, uma coisa, Nossa Senhora das Dores aos pés da cruz, falando da exaltação da Santa Cruz. Aliás,
Foi na festa da exaltação da Santa Cruz que nasceu uma devoção muito presente aqui na Rede Século XXI, na Associação do Senhor Jesus, que nós estamos falando das mãos ensanguentadas de Jesus, a novena das mãos ensanguentadas de Jesus, a oração das mãos ensanguentadas de Jesus, nasceu numa dessa festa de exaltação à Santa Cruz. A gente fala sobre isso também na semana que vem, viu, Padre Guido? Perfeito. Uma boa semana para o senhor, viu? Obrigado. A gente se encontra. Preciso fazer o sorteio aqui, Padre Guido. Vamos fazer o sorteio, né? O sorteio, então, do livro, já está aqui a urna, deixa eu misturar um pouquinho aqui. Olha. O livro da vida de Santa Aníbal Maria de França. Seu fundador, hein, Padre Guido? Sim. Sinto muito contente, quem sabe que vou trazer mais cópias ainda, né? Quem sabe, Padre inclusive Guido? estão saindo novos livros, estamos traduzindo para o português. Que honra o senhor ter trabalhado na canonização do seu fundador, hein, Padre Guido? Foi. Quem vai levar para casa, então, o Vida Itinerário Espiritual do Padre Aníbal? Shirley Cecim Domingues, de Porto Alegre, uma gaúcha. Shirley Cecim Domingues, de Porto Alegre. Parabéns, vai receber na sua casa. Lá em Porto Alegre você vai receber na sua casa, viu, Shirley? Aguarda aí. Gente, foi uma alegria o programa de hoje estar com vocês. Semana que vem a gente se encontra então para falar sobre a exaltação da Santa Cruz. Uma boa semana, até lá. Tchau, tchau.